Sou líder de uma equipe pequena e sinto que estou sempre apagando incêndios. Como posso aprender a liderar com mais estratégia e menos reatividade? Isso é método, né? As empresas são muito boas de definir meta, mas não a metodologia de como chegar na meta, né? Então, 2 exemplos. Um é, o teu time tem uma meta de fazer 1. Aí você agora diz, agora nós vamos fazer 1,2. A pergunta que tu teria que fazer pro teu time antes de definir que a meta é 1,2 é, por que tu já não tá em 1,2? Porque aí tu vai entender o que tá distanciando aquele time a chegar onde precisa, e aí tu vai implementar a melhoria. Então, a minha provocação sempre é essa. Você entende que teria que estar mais longe? Você deu o caminho das pedras, você tem que tirando ajudar. as pedras? E o segundo é assim, se você é chamado toda hora para apagar incêndio, ou você gosta de incêndio, porque tem ou é gente que bombeiro, gosta, personalidade bombeiro. Gosta de ser um bombeiro, ou é porque a empresa não entendeu que existe método. Aí tem que alguém estudar, tem que ver, por exemplo, vendas. Existe método para vender. O pessoal fala assim comigo de vendas, pô, todo mês é uma loteria se vai vender ou não. Não. Se é uma loteria se vai vender ou não, é porque você não tem método. Né? Porque se você tem método, você tem uma previsibilidade e, obviamente, as coisas não são lineares. 100%. Quando alguma coisa sair da linha que você previu, você tem que tomar um plano de ação. Mas, tipo, é um pouco disso. Empresa pequena, ela sofre mais com isso porque a média é quase só desvio padrão, se você olhar, né? Quando é pouca gente, né? Então, o que acontece? A falta de método fica mais evidente. Quando a empresa é muito grande, ela meio que tem uma... Exatamente. Né? E o erro da pequena, às vezes, é contratar as pessoas mais baratas porque não quer gastar. E aí, você constrói uma empresa baseado em uma quantidade de pessoas não tão experientes, e aí, quando você quiser trazer uma pessoa experiente, ela não adapta. Porque as pessoas não experientes a cultura... não. Então, você sempre começa com alguém, eu chamo de contratação D+1. Nós estamos no D0, o dia de hoje. Contrata alguém já pensando no dia de amanhã. Alguém que tenha, pelo menos, a mentalidade de ser interessante. Exatamente. Já dentro começou, disso, nossa. Né? Aquilo que a outra pergunta do rapaz, né? Ele já sabe ali um pouco dele, foi o que você falou. Já tem uma maturidade até para perguntar. Sim, porque ele já deixou claro que ele já entendeu quanto vapor é certos posicionamentos. Isso é muito legal. Isso seria um bom candidato. Seria sim. Né? Seria sim. Próximo, Bru. Como desenvolver influência no ambiente de trabalho sem precisar ser aquela pessoa que fala alto ou que se impõe o tempo todo? Agregar valor, cara. Com certeza. Agregar valor. Tem um custo que eu falo nas empresas que é o custo por atividade, que é quanto uma pessoa tem de custo para a atividade dela. Como assim? Vou explicar. Se você aprova crédito, eu vou te pedir para aprovar um crédito para o meu cliente. Você vai dizer, pro Carlos eu não gosto muito dele, então o Carlos vai ser 8 horas, que é o limite da empresa. Então leva 8 horas para mim. O fulano é teu amigo. Ele pede, não, faça agora, rapidinho. Automaticamente, eu não estou fazendo juízo de valor se está dando prioridade, mas o fato é, quem é agradável, quem sabe circular melhor, tem um custo de atividade muito mais barato. Então, eu, numa empresa, tentaria ser a pessoa de custo de atividade mais barato. Não é o cara que gera atrito. Não estou falando para você perder sua personalidade, não estou falando para você não concordar com coisas que não é. O que você diria é quase que a gente hoje fala muito da comunicação não violenta. Seja interessante, você pode dizer, cara, o que você quiser, depende da forma que você vai falar. O que eu vou falar tem que cuidar só para não ser um corte errado para as pessoas, que é assim, eu a vida inteira, se eu tinha um problema na empresa, ou tinha alguma coisa que eu via que podia ser melhor, aquele assunto ele ficava na minha cabeça por um tempo. E às vezes, fora de horário, eu inclusive pesquisava sobre, ia ler sobre, enfim. Aquele eu estava presente. Eu não abdicava de coisas da minha vida por isso, vamos dizer. Mas eu era conectado. Uhum. Isso me abriu muitas portas, porque eu tinha soluções para problemas que a maioria só procurava em horários óbvios. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco interessado também, né? Não só no nosso setor. No Dá todo, uma olhada. Fica prestando atenção de o que pode ser melhor, porque quem não gosta de alguém que está zelando por uma situação melhor, né? Com certeza, para todo mundo. Tudo. Pode ser para dar um palpite no teu condomínio. Que seja. Né? Também vale.